Meus irmãos, a história de hoje, ela é uma continuação direta do que nós lemos na semana passada. Nós estamos lendo uma grande história sobre uma guerra entre os israelitas e os filisteus. É interessante, porque hoje também está acontecendo uma guerra entre israelitas e palestinos. E a palavra palestino justamente vem da expressão filisteus. A gente explicou isso melhor na semana passada. E 3.000 anos atrás, quase, houve uma guerra entre esses filisteus e os israelitas naquele contexto. E nós vimos na semana passada que houve uma primeira batalha e os israelitas perderam em torno de 5.000 homens. Eles, na tentativa de retomarem a perda, eles trouxeram o objeto mais sagrado de Israel, que era um caixote de madeira revestido de ouro, que representava a presença de Deus. Levaram esse objeto para a guerra, na tentativa que em uma segunda batalha, eles obtivessem vitória. Só que esse objeto sagrado não era para ser manuseado e manipulado por qualquer um. Eles acharam que aquilo que Deus tinha permitido e desejado lá no tempo do guerreiro Josué, onde a arca foi levada e Deus deu a vitória na sua presença, poderia ser reproduzido de uma forma leviana. E a conclusão é que aquele pecado trouxe uma derrota ainda maior. E mais de 30.000 homens de Israel foram mortos, e esse objeto mais sagrado da religião judaica foi roubado pelos filisteus. Os filisteus levaram a arca, e há uma comoção profunda em Israel naquele momento. A nação está triste, é muito trágico, é dramático, porque isso representava que a presença e a glória de Deus não se manifestariam mais em Israel, porque Deus se manifestava justamente através daquele objeto sagrado que era a arca da aliança. Então o texto que nós vamos ler hoje começa justamente nos explicando o que os filisteus fizeram com essa arca da aliança, com esse objeto sagrado que fora roubado. E o texto vai nos ajudar a entender que mesmo aquele objeto sagrado sendo roubado, o nome de Deus, ele não foi envergonhado. E esse texto vai nos ajudar a responder a pergunta se de fato em algum momento a glória de Deus ela pode ser ofuscada e reprimida. Então nós estamos em 1 Samuel, capítulo 5, são 12 versículos aqui no capítulo, nós vamos a partir do verso 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer, que era o lugar da batalha, a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e o nosso povo.
Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Do versículo 1 até o versículo 7, nós temos a história, o relato do que aconteceu quando a Arca da Aliança chegou em Asdod. Asdod, Ecrom, todas as cidades que aparecem aqui eram cidades dos filisteus. Na verdade, o território dos filisteus era muito pequeno, é pequeno até hoje, é a faixa de Gaza, e lá eles tinham somente 5 cidades-estados, ou seja, cidades muradas, semi-autônomas, e quando havia uma crise que envolvia o povo, esses líderes, esses príncipes de cada cidade se reuniam, como nós vimos até aqui. Por que eles levaram a Arca da Aliança até aquela cidade e até aquele templo? Quando eles entravam em guerra naquele período, a compreensão deles é que havia um duelo entre deuses, era um duelo entre divindades. Então, quando Israel perde a batalha, a concepção dos filisteus é que o Deus de Israel perdeu a guerra. Então eles pegam a arca, levam ela e colocam em frente e embaixo da imagem de Dagon, para humilhar Israel e para mostrar a superioridade de Dagon em relação ao Deus de Israel. Com esse ato, eles estão usando a arca do Senhor, aquele objeto sagrado, como um troféu de guerra. Eles estão dizendo para o seu próprio povo: os nossos deuses são maiores do que o Deus de Israel. Queria mostrar para você que uma imagem de Dagon não é uma foto arqueológica, é uma reprodução a partir de algumas imagens arqueológicas que nós temos. Ele tem na sua perna escamas, tem essa barba comprida, bem parecido com outros deuses do panteão cananeu até greco-romano. Pode tirar, por favor. Os filisteus, como vocês sabem, eles não são originários ali de Canaã, eles vieram ali do mar Egeu, são os conhecidos povos do mar, possivelmente ali de origem grega. Eles se estabelecem naquela região, e Dagon não é um deus originário dos filisteus. Dagon era adorado em toda a Mesopotâmia, e era conhecido como um grande e poderoso deus, era um dos grandes líderes do panteão mesopotâmico. Então os filisteus, eles são sincréticos e absorvem a religião do local, porque qual era a concepção daqueles homens? Que em cada território havia uma divindade. Essa compreensão que nós temos hoje, que Deus habita em nós, que Deus é transcendente, não era a concepção da religiosidade da época. A ideia é que cada território tinha um Deus. Então quando eles chegam ali naquela região, eles adotam para si o Deus que eles consideravam ser maior. Então eles levam a Arca da Aliança e colocam diante daquela imagem que você viu ali, próxima daquilo naturalmente, e estão celebrando a vitória de Dagon contra o Senhor. Na concepção deles, Dagon tinha vencido o Deus de Israel. E aqui nós vamos ver uma progressão da reação do Deus de Israel. A primeira noite que a arca passou ali, quando eles acordaram e foram ali abrir o templo de Dagon para as cerimônias e festivais religiosos que poderiam ocorrer, eles viram que aquela grande imagem de Dagon estava caída no chão. Veja, mesmo que fosse uma imagem pequenininha assim, o que não era, um vento não podia derrubar, principalmente em um lugar fechado. Nenhum filisteu iria ali derrubar a imagem do seu próprio Deus, e não foi nenhum israelita que invadiu de madrugada, porque o lugar era fechado, cercado de altíssima segurança. Realmente algo sobrenatural aconteceu. Deus invisível, não a arca, o Deus invisível derrubou a imagem de Dagon. Eles acham aquilo estranho, não sabem o que aconteceu, e aí na segunda noite acontece algo ainda mais sério. Quando eles acordam, a imagem está caída no chão,
a cabeça tinha sido retirada da imagem e os membros, os braços também. E estavam colocados organizadamente no primeiro pavimento ali do templo, ou no último degrau da escadaria, até você entrar naquele lugar de adoração. Uma imagem de pânico, porque é um lugar fechado, um lugar que ninguém entrou. Você chega e não só a imagem caiu, porque houve um terremoto, porque aconteceu aqui um terremoto de madrugada, por isso que a imagem caiu. Não, a terra não tremeu, ninguém percebeu, não há teorias para explicar isso. Aquela grande imagem caída no chão, a cabeça e os braços colocados organizadamente. Alguém entrou, derrubou a imagem, cortou a cabeça e cortou os braços. Porque como eles acreditavam que aquela representação de pedra ou metal, seja qual for, madeira, era uma representação de uma divindade, então Deus, usando esse simbólico e aquele imaginário religioso, ele então derruba a imagem, corta a cabeça e os braços e perfila, para que ficasse muito claro para eles que quem estava fazendo aquilo era uma pessoa, só que não era uma pessoa humana, era o Deus de Israel, que estava ali representado pela Arca da Aliança. O que está acontecendo é um caso icônico, é uma coisa que certamente trouxe muito terror para os filisteus, uma coisa assustadora, porque um ser invisível está operando ali. E como eles não entenderam o que Deus de Israel estava fazendo, então Deus vai progredindo a disciplina contra o povo, e depois então, como eles não se arrependeram do ato de desrespeito ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, Deus então envia enfermidades contra aquele povo. E aí finalmente eles compreendem, e assim a gente vai terminar o verso 7, de que tudo aquilo estava acontecendo porque eles tinham roubado a arca de Deus. A palavra tumores aqui é uma palavra difícil de ser traduzida, não dá para saber de fato o que é. Tem tradução que fala de disenteria, tem tradução que traz essa ideia uma ideia de furúnculo, tem até a Revista Corrigida, que é aquela tradução mais antiga aqui do português, diz que era hemorroidas que os homens estavam sofrendo. Então é difícil a gente saber exatamente qual era o problema aqui, é uma palavra difícil de ser traduzida do hebraico. Então, certamente era algo que tinha uma mortalidade, uma aparência, não é um tumor interno, cancerígeno, que de repente a pessoa morria depois de meses. É algo rápido, é algo infeccioso, é algo aparente, visível, gera sofrimento. E o texto bíblico diz que Deus feriu a cidade de Asdod e os seus arredores, a zona rural da cidade. Então, finalmente, no verso 8, os filisteus, os líderes lá de Asdod, enviam mensageiros e reúnem os demais governantes dos filisteus, os chefes das outras 4 cidades-estado. Eles fazem ali um conselho de segurança, e a questão está óbvio para nós que todos esses atos miraculosos que aconteceram com a nossa estátua, que nós não temos explicação, e agora uma súbita enfermidade a toda a nossa cidade, onde pessoas estão morrendo, isso é por causa do Deus de Israel, não há dúvidas. O que a gente vai fazer com a arca? A gente precisa resolver esse problema, a gente precisa tirar essa arca daqui. E aí então eles chegam a uma conclusão, do verso 9 até o verso 12, eles elaboram um plano, eles executam o plano não resolve o problema, e por fim eles tomam uma decisão final, e o plano vamos tirar a arca de Asdod, e que ela fique um pouco em cada uma das cidades dos filisteus. A ideia era, vamos ver se de fato é o Deus de Israel que está fazendo isso, porque pode ter acontecido um terremoto, pode ter sido uma coincidência, que a cabeça de Dagon rolou e ficou pertinho das mãos, pode ter sido os israelitas que entraram aqui de madrugada, pode ser um surto qualquer que veio sobre a nossa cidade, não tem nada relacionado ao Deus de Israel. Para a gente ter certeza, a gente vai enviar a arca para as outras cidades, que estavam a 30, 40, 50 quilômetros de distância, e vamos observar. E assim que a arca chega na primeira cidade, o problema acontece igualmente, as pessoas passam a ter a mesma enfermidade, aí eles levam correndo para a terceira cidade, e ali eles se reúnem de novo e falam, gente, nós não vamos enviar nem para a quarta nem para a quinta cidade. Já ficou claro que o que está acontecendo é sobrenatural, é o Deus invisível, que é o dono dessa arca, que está trazendo juízo contra o nosso pecado. Vamos mandar de volta essa arca lá para Israel. A gente não quer esse troféu de guerra aqui, porque isso está sendo um problema para nós.
nós precisamos olhar para esse texto e perceber aqui algumas coisas. Primeiro, é observar que, na mentalidade dos filisteus, eles estavam vencendo o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que encarnou na pessoa de Cristo Jesus, que é o nosso Deus também. Então, as ações de Deus aqui, é para garantir aquelas pessoas que não adorassem a divindade errada, é para garantir às pessoas a compreensão correta das coisas, de que não existe outra divindade maior, e na verdade nem existe de fato outra divindade para além do único e verdadeiro Deus, encarnado em Jesus Cristo. E muitas pessoas podem fazer uma leitura superficial e pensar: poxa, esse Deus de Israel é muito tirano, deixou as pessoas enfermas, será que esse Deus é mau? E a resposta é muito simples: não. Primeiro, nós vemos a paciência de Deus. Primeiro ele derruba a estátua, ele nem destrói a estátua, ele respeita a religião daqueles homens, ele só tomba a estátua. Como eles não se atentaram que Deus estava falando com eles, ele tira a cabeça e os braços, humilhando aquela divindade, para mostrar: isso não é Deus de verdade, isso é um pedaço de pau. Eles continuam infiéis ao Senhor e duros. Então o Senhor usa de uma medida drástica, que é enviar a enfermidade. Então Deus vai progredindo pacientemente, e Deus não está sendo aqui vingativo, é uma questão de justiça. Eles estão quebrando as leis de Deus. Qualquer ser humano que quebrar a lei do seu país, a expectativa de todos nós é que essa pessoa seja punida. Qual a dificuldade de compreender que existe um Deus justo e que quando as leis são quebradas é necessário justiça? Não deveria haver dificuldade. E nós vemos nesse texto a misericórdia de Deus, porque veja o verso 12: os homens que não morriam, então tinha gente morrendo, eram atingidos de toda forma pela enfermidade, e o clamor da cidade subiu até o céu. Ou seja, Deus ouviu que o povo ficou desesperado. E aí a gente vai ver na semana que vem que Deus resolveu o problema. Deus não acabou com a história dos filisteus e matou todo mundo de forma vingativa, porque ele poderia fazer na sua justiça, no seu poder, mas ele não faz. Então a gente tem que tomar o cuidado para não ver aqui um Deus mau, porque não é isso que está no texto. A gente está vendo um Deus paciente, que vai exortando progressivamente, exercendo justiça e terminando expressando a sua misericórdia por aquele povo. E qual é o foco do texto? Qual é o grande objetivo desse texto? Será que Deus precisa mostrar o seu poder para os filisteus? Será que Deus tem que provar algo para alguém? Certamente que não. Deus não tem que provar nada para ninguém, e nem provar o seu poder, nem provar que Ele é divino. O que está acontecendo aqui no texto é que o Senhor está ensinando uma lição ao seu povo, o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava agora pensando lá em Israel: o nosso Deus foi vencido, o nosso Deus nos livrou das mãos dos deuses dos egípcios, mas Dagom, o Deus dessa terra, é maior do que os deuses do Egito, e é maior do que Yahvé, o Deus de Israel. Eles estavam com a concepção de que o Deus de Israel tinha perdido, que o Deus de Israel era menor, e é por isso que houve pânico em Israel, como nós vimos na história passada, quando eles pensaram que a arca foi roubada, porque isso significava o quê? Que o nosso Deus não é tão grande como a gente imaginava, o nosso Deus talvez seja até pequeno, ele perdeu para Dagom, como pode? Então Deus está ensinando para eles essa história: ninguém é maior do que o Deus de Israel, ninguém é maior do que o nosso Deus. Essa não é uma história onde Deus quer se mostrar, é uma história onde Deus está mostrando uma lição importante para o seu povo. Ele é maior do que todas as coisas, e a perda da guerra não foi uma derrota de Yahvé, mas juízo contra os israelitas. Deus não permitiu o povo perder a guerra porque ele não tinha força para vencer a guerra. Ele permite os israelitas perderem para que eles fossem disciplinados por causa dos seus pecados. Então, o que esse texto quer nos ensinar, a grande ideia espiritual desse texto, é que o Senhor, aquele que é maior do que qualquer outro, não depende do seu povo para glorificar o seu nome.
Deus mostra o seu poder maior do que Dagon. Na mitologia dos cananeus, quem conhece um pouquinho mais da Bíblia vai achar isso interessante, ele é o pai do famoso Baal, que aparece muitas vezes nas páginas da Bíblia. Então, dentro daquele panteão, Dagon é um grande Deus. Então, essa história, Deus vai mostrando que ele é maior do que qualquer outro. A revelação bíblica depois nos ensina que, na verdade, não existem outros deuses. Existem anjos decaídos, como nós estudamos aqui pela manhã, demônios que se manifestam de forma espiritual, e as pessoas vão dando nomes distintos a esses seres espirituais da maldade, e eles vão enganando e aprisionando as pessoas. Agora, biblicamente, só existe um único Deus, e não existe outra divindade de fato. Então, o texto vai mostrando que o Senhor é maior do que qualquer outro, do que anjos, do que demônios. Se existisse outros deuses, ele seria maior, mas nem isso existe. Ele é maior do que qualquer pessoa, e ele não depende do seu povo para glorificar o seu nome, porque muitos poderiam pensar agora: quem iria glorificar o nome do Deus de Israel? Quem poderia glorificar agora o nome do Deus verdadeiro, uma vez que Israel foi humilhado e perdeu a arca? E Deus responde: eu glorifico o meu próprio nome, eu não dependo do meu povo para mostrar a minha grandeza. Então é um texto que nos ensina sobre esse poder de Deus, e sobre essa soberania do Senhor. E aí a gente precisa aplicar essa verdade espiritual para as nossas vidas, porque o texto nos ensina essa lição, mas isso precisa fazer sentido para nós hoje. Então, primeiramente, eu quero que você entenda um pouco mais sobre Deus. Eu quero que você tenha muito claro na sua mente que Deus é um Deus paciente. Se fosse o Senhor, na hora que a arca tivesse entrado no templo de Dagon, eu tinha aberto um terremoto e engolido o templo de Dagon é a cidade inteira. Se fosse o Senhor, eu tinha mandado um meteoro que acabava com todos os filisteus de uma vez por todas. Mas eu sou mau, eu sou pecador, eu não presto. O Senhor é Deus paciente. Ele soprinho na madrugada, a estátua cai como uma pluma, só com a cabecinha no chão. Uma liçãozinha simples, gente: para de mexer com Deus de Israel, vocês estão brincando com o que vocês não conhecem. E esse é Deus de verdade, não é estátua feita por mão de homem não. Aí o povo não entendeu. Então é aquela coisa: Daniel, meu filho, por favor, desliga a televisão, está na hora do papá. Daniel, desliga essa televisão. E se não desligar, papai vai e pega ele, desliga a televisão e assenta ele na cadeira. Então é isso que está acontecendo aqui. A gente vê que Deus ele é paciente, a gente vê a justiça de Deus. Não tenha Deus por bobão, que a gente vai pecando, vai fazendo o que a gente quer, manipulando Deus e fazendo o que a gente quer e brincando, achando que Deus é qualquer coisa, e Deus é amor e vai dar tudo certo. Não vai. Ele é paciente, mas ele é justo, ele tem princípios, ele tem uma lei, mas Deus é misericordioso. No final ele viu o sofrimento de um povo que não era o povo dele, e a gente vai ver no final da história semana que vem, que a enfermidade parou, que assim que eles obedeceram a Deus e mandaram a arca de volta, o Senhor acabou com a disciplina. Deus teve misericórdia daquele povo, e nós aprendemos aqui esse poder tremendo do Senhor. Essa história, ela é quase teatral, é uma história muito interessante, porque Deus derruba uma estátua, para mostrar a sua superioridade e a sua onipotência contra qualquer outro ser que possa existir. Então essa é a nossa primeira lição aqui, é entender de fato quem Deus é. Se nós tivermos uma compreensão mais correta de Deus, isso nos ajudará nas nossas ações, nas nossas atitudes. Por outro lado, eu quero fazer aqui uma análise, uma aplicação interessante. Por quê? O povo de Israel era o representante do Deus de Israel, e eles falharam, eles pecaram contra Deus, e a glória de Deus que era manifesta na arca foi roubada. A história de semana passada termina dizendo que uma mulher deu à luz, e ela deu o nome do filho dela, e acabou, que significa, foi-se a glória de Deus. A compreensão deles é que o pecado deles tinha parado a obra de Deus,
A compreensão deles é que o pecado deles, de ter perdido a arca, tinha agora ofuscado a glória de Deus. Que Deus agora ficaria sem adoração. Que Deus agora ficaria sem representante. Que a glória de Deus agora não seria mais manifesta. E é muitas vezes esse o sentimento que nós temos quando nós vemos hoje as falhas do povo de Deus. Pastor fulano de tal largou a igreja de uma forma irresponsável. O que vai ser daquela igreja? Pastor famoso na cidade cometeu adultério. O que vai ser daquela igreja? E agora? Nossa, aquele pastor que eu admirava tanto roubou dinheiro da igreja. E a gente fica com esse sentimento de que acabou a glória de Deus. Agora todo mundo vai falar mal de Deus, todo mundo vai falar mal da Bíblia, todo mundo vai falar mal da igreja, todo mundo vai falar mal dos crentes, todo mundo vai falar mal do Senhor, e a glória de Deus vai ser ofuscada. Esse sentimento nosso, hoje, é o mesmo sentimento dos israelitas no passado, de que o pecado deles iria atrapalhar a glória de Deus. Só que esse texto nos mostra que as falhas do povo do Senhor não ofuscam a glória de Deus. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, o povo dele sendo fiel ou não. A grandeza do nosso Deus não está na nossa fidelidade, mas na sua grandeza intrínseca, ou seja, Deus é Deus, independente de nós, e Ele vai glorificar o seu nome, como no passado, assim hoje e eternamente. Esse texto nos mostra a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, a glória do Senhor, e nós precisamos então ter humildade e entender que Deus não depende de nós para glorificar o seu próprio nome. O povo do Senhor no passado falhou em tentar manipular Deus e levar a arca para a guerra, e agora estavam chorando dizendo: acabou a glória de Israel. Hoje a igreja, por exemplo, falha em enviar poucos missionários e fica autocentrada, e a gente fala: coitadinho dos povos não alcançados. E o Senhor disse no texto bíblico: se as pessoas não forem, as próprias pedras vão pregar para as pessoas lá no deserto. E eu não conheço nenhuma história de que pedra está clamando, mas existem centenas de relatos que o próprio Senhor Jesus está aparecendo em sonhos e visões para muçulmanos, para pessoas de todas as religiões, onde a igreja falha em não chegar com missionários, o próprio Senhor Jesus vai e se revela. E aí depois o missionário chega só para completar o processo. Deus não terá os seus planos impedidos por causa da falha dos seres humanos. Então a gente percebe que sim, nós não somos essencialmente necessários. E aí nós aprendemos que servir a Deus não é uma questão de dependência que Deus tem de nós, de forma que, se eu não fizer, não vai acontecer. E muitas vezes a gente se envolve com essa ideia messiânica: se eu não der o meu dinheiro, Deus não vai ser glorificado. Se eu não for, a coisa não vai acontecer. Deus precisa de mim. Deus não precisa de ninguém. Isso significa ser Deus. Nós somos seres criados e relativos ao Criador. Nós precisamos dele. Ele é autossuficiente, ele é absoluto, ele não precisa de nada nem de ninguém. Mas mesmo assim, podendo passar a eternidade, o Pai, o Filho, o Espírito, um relacionamento pleno e perfeito, transbordando de amor e graça, resolveu criar você, um ser à imagem e semelhança dele, para que pudesse, por amor e graça, se relacionar contigo, sem a mínima necessidade. E aí a gente aprende que servir a Deus é um privilégio que nós temos. O Senhor poderia ter feito tudo o que precisa ser feito sozinho, ou com os milhares de anjos que existem, como nós estudamos aqui às 9 da manhã. Mas Deus decidiu criar você e te dar o privilégio de ser
parte do que Ele está fazendo. Deus multiplicou pão e peixe. Ele poderia multiplicar os nossos recursos, mas Deus te dá o privilégio de ser parte dessa obra. Deus poderia enviar anjos para pregar o evangelho aos povos não alcançados e retornar em triunfo, mas Ele decide dar o privilégio a você de comunicar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Então nós vamos aprendendo aqui que servir a Deus é uma grande alegria, um grande privilégio. E nós aprendemos também nesse texto, meus irmãos, que aparentes derrotas na nossa vida não significam que o Senhor perdeu a batalha. Isso é muito importante, porque quando a gente passa por situações difíceis, o sentimento nosso sempre é esse, que a gente perdeu, que Deus esqueceu da gente, que Deus nos abandonou, que Deus está resolvendo o problema de outra pessoa e não tem tempo para o meu. Se a gente não verbaliza isso, é isso que muitas vezes nós sentimos. Esse sentimento que acabou a glória de Deus, que Deus não faz mais. Como eles estavam dizendo, acabou a glória de Deus, e é muitas vezes o que a gente sente. Acabou a glória de Deus na minha vida, não está nada acontecendo, eu peço um sinal, Deus não me dá um sinal, eu peço uma resposta, Deus não me dá uma resposta, eu estou lutando contra principados e potestades, mas eu estou como Jó, parece que o Senhor está permitindo que os inimigos dele me vençam em batalhas. Não confunda as derrotas temporárias com a realidade total. Deus pode permitir, como permitiu a Jó, que você seja assolado, que você passe situações difíceis, mas em Cristo Jesus, como nós lemos aqui mais cedo, nós já somos mais do que vencedores, porque a nossa vitória está nesse Deus, que é todo poderoso, de forma que as aparentes derrotas não significam que o Senhor perdeu o controle, que o Senhor perdeu a guerra, que o Senhor não vai fazer. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos imediatistas, e a gente olha para a circunstância, e a gente interpreta todo o futuro a partir do hoje. Não interprete a sua realidade a partir do que você está vivendo hoje. A Bíblia diz que o justo ele vive da fé. Interprete a sua realidade à luz das verdades espirituais. Seja qual for a situação que você estiver vivendo, de luta, de provação, de batalha espiritual, de questões que talvez não envolvam espiritualidade, mas são guerras e batalhas que você está vivendo pessoalmente, saiba disso. O Senhor não perdeu a guerra, e o Senhor, a qualquer momento, pode glorificar o nome dEle através da sua vida. Então fica firme, resista como Jó resistiu. E eu quero fazer aqui uma aplicação. Por quê? Os filisteus acreditavam que havia um Deus chamado Dagon, e a gente sabe que não existe outro Deus além do único e verdadeiro Deus, mas era essa a crença deles. Assim também, hoje, aqui no Brasil, o povo místico, as pessoas acreditam em seres espirituais, existem, só que as pessoas atribuem a eles mais força e mais poder que eles têm. Naquele tempo, muita gente tinha medo de Dagon, de Baal, de Astarote. Hoje tem muita gente que tem medo de demônios, de outros seres espirituais. Se tem alguém que não tem que ter medo, é você que crê no Deus verdadeiro. Deus triunfou sobre a ideia de um Deus Dagon, e Deus, biblicamente, Ele tem triunfado, de fato, contra todos os seres espirituais da maldade, porque eles não existem eternamente, eles foram criados bons por Deus, se tornaram maus na sua ingratidão e orgulho, e o seu poder jamais se comparará ao poder do nosso Deus. Então, você tem que, espiritualmente, viver baseado no poder de Deus, em confiança, com a sua cabeça erguida, e não viver aprisionado em medos de seres espirituais da maldade. E nesse texto nós temos aqui uma grande lição também da providência divina. Veja bem, Deus podia ter dado a vitória para o povo de Israel, sim ou não?
Os israelitas voltariam para casa, os filisteus iriam pagar impostos para os israelitas, como a gente viu na semana passada, e eles iriam cantar louvores a Deus, e rapidinho esquecer de adorar Israel, iam fazer muita festa com o dinheiro que ia vir dos filisteus, dos impostos que os filisteus pagariam. Deus ia ser um pouco glorificado, poucos homens de Israel teriam morrido, e a história talvez nem seria contada para nós aqui na Bíblia. Mas Deus tinha um plano maior do que a vitória dos israelitas. Deus decidiu permitir os israelitas errarem, permitiu os israelitas pecarem, permitiu a arca ser levada. Deus, na sua providência, foi permitindo as derrotas do seu povo, para que quando a arca estivesse lá, não só os israelitas aqui no seu arraial glorificassem a Deus por uma vitória, mas todos os filisteus também pudessem ter acesso à grandeza e à glória de Deus de Israel, e você aqui hoje no século 21, pudesse também dar glórias ao Deus de Israel. Então é isso que muitas vezes a providência faz na nossa vida. Nós tivemos uma irmã aqui, que faz parte da nossa história, que é a nossa irmã Luciana Sintra, foi acometida por um câncer, passou por um momento de celebração de cura, e depois enfrenta a maior luta do que o primeiro câncer, que foi a luta de achar que tinha sido curado e não tinha sido, porque o câncer já tinha sido metástico. Os primeiros exames não mostraram, mas com menos de um ano isso ficou evidente, e depois viveu por 6 anos, com dores terríveis. Deus permitiu ela passar por derrotas, e colocar ela lá no templo de Dagon. Metaforicamente, o que eu quero dizer para você, permitiu estar ela em lugares de tratamento, de sofrimento, em lugares que ela talvez não deveria estar num plano perfeito, mas Deus permite essas aparentes derrotas, para quê? Para que lá a Lu fizesse o que ela fez. A história da Lu não é uma história de alguém que foi morta por um câncer. A história da Lu é a história de uma mulher que glorificou o nome do Senhor Jesus, e várias pessoas conheceram a grandeza de Deus, médicos, enfermeiros, porque aonde ela ia, ela exalava Cristo, ela falava de Cristo, ela nunca deixou de glorificar o Deus de Israel, o Deus Jesus Cristo. Então Deus permite aparentes derrotas na vida dela, para que grandes vitórias para o nome do Senhor fossem conquistadas, porque aqueles médicos nos seus tronos, achando que são divinos, dificilmente ouviriam o Evangelho, porque acham que são melhores do que nós e não entram em igreja. E muitas vezes, diante de alguns crentes enfermos, nós crentes ficamos até acuados, diante da dureza de determinados homens que se acham divinos, mas a Lu não. A Lu era uma bomba atômica de Deus, e ela glorificava a Deus, ela falava de Cristo, e muita gente ouviu sobre a grandeza de Deus. E no porvir, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver o triunfo final da Lu, e dificilmente alguns de nós se assentarão mais perto de Jesus do que ela, porque essa é a lógica espiritual: quanto mais sofrimento você tem na terra, maior vai ser seu consolo no reino do Pai. Isso é a providência divina nessa história, e você tem que trazer essa história para a sua vida. Quando você está perdendo batalhas, não pense: acabou a glória de Deus, Deus me abandonou. Quando você estiver enfrentando dificuldades, não pense: agora não tem mais jeito. Pense: o Senhor tem um plano maior para glorificar o seu nome através da minha vida. O Senhor, que é maior que qualquer outro, não depende do seu povo para glorificar o seu nome. Essa grande ideia talvez é uma das mais importantes até aqui, porque a gente vai ler mais algumas. Talvez nós temos mais 2 ou 3 pregações para finalizar essa história dessa guerra entre Israel e os filisteus. Quando essa história terminar, nós vamos entrar numa outra história, que é a história onde o povo se esquece dessa verdade aqui, e eles dizem para Deus: nós não queremos mais a sua liderança, o Senhor agora vai ser só um braço direito, nós queremos é um rei.
E aí a história de Samuel começa a história dos reis de Israel. É justamente porque eles não aprenderam essa preciosa lição aqui, de que não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. Então essa talvez seja a lição mais importante até agora aqui do livro de Samuel. Deus é soberano, Deus pode glorificar o seu nome sem você, mas Ele te dá o privilégio de ser parte do que Ele está fazendo, de ser parte de toda a história dEle nessa terra. Deus te convida a caminhar com Ele. Então tome muito cuidado para não ter esse orgulho espiritual e achar que você pode ir e vir a hora que você quer, que você faz do seu jeito, e que Deus está aí para te abençoar. Muito cuidado com esse orgulho espiritual. Nós temos que ter humildade, tranquilidade, saber que nós somos dependentes do Senhor. Eu vou embora, eu não quero saber mais de Deus, não quero saber mais da igreja. O Senhor não precisa de você. O nome dele vai continuar sendo glorificado. Muitas vezes eu ouvi sermões na minha vida, pregações nesse sentido. Se você não fizer e não cumprir a sua missão, ninguém pode fazer. As pessoas querem segurar os outros na igreja, contando para elas essa fábula que elas são especiais. E eu quero dizer para você a verdade, não a fábula, que quem é especial aqui é Jesus Cristo. E somos nós que dependemos dele. Então quando eu digo, venha à igreja, fique firme com Jesus, por favor, não é porque ele precisa de você não. É porque você precisa dele. É por isso que eu não me lembro de usar a expressão aqui, aceitar a Jesus. Nós convidamos as pessoas a virem a Jesus, a se arrependerem, a se entregarem. Porque essa expressão em si, aceitar Jesus, coloca no protagonismo o coração do homem. E Jesus é um coitado que precisa ser aceito. É o Senhor que tem que aceitar você por misericórdia. E para finalizar, quando a gente pensa nessa história aqui, na providência de Deus, permitindo derrotas ao povo de Israel, para que o nome dele fosse muito mais glorificado, para que não só no arraial dos israelitas Deus fosse conhecido, mas através dessa história, um plano missionário, os filisteus pudessem conhecer o Deus verdadeiro, o seu poder. Assim também, gente, quando Jesus veio à terra, quando esse Deus que derrubou a estátua veio à terra, na pessoa do Filho, o texto bíblico diz que o seu povo não creu que aquele homem de Nazaré era o Deus encarnado, e decidiram matar Jesus. E para eles estavam exterminando aquele impostor, que se dizia o Filho de Deus, e aparentemente, era uma grande derrota. A gente vê o filme da Paixão de Cristo, a gente chora, com pena de Jesus, com todo o sofrimento. Só que aquela derrota, não era derrota, era a grande vitória. Porque Colossenses, como nós vimos de manhã, diz que Jesus expôs publicamente a derrota, todos os demônios, todos os principados e potestades, não no dia que ele ressuscitou, mas no dia que ele morreu na cruz. Satanás não ficou desesperado quando Jesus ressuscita. O fim dele foi quando Jesus morre. Porque quando Jesus morre, aquela aparente derrota é Deus glorificando o seu nome no Filho, perdoando o pecado de todas as pessoas que esperavam a sua vinda no passado, e todos nós que cremos nele agora no futuro. Em Cristo Jesus naquela cruz, a aparente derrota foi Deus glorificando o seu nome e colocando ele acima de todo o nome. Esse é o Deus Yahvé, esse é o Senhor Jesus Cristo. Não se iluda com as pequenas perdas, não sofra demais pelas pequenas batalhas. O Senhor tem planos maiores, o nome de Deus vai ser sempre glorificado. Não ache que Deus depende de você, é você que depende do Senhor. Tenha uma atitude correta no coração, tenha as ideias corretas de Deus. Ele é justo, Ele é paciente, Ele é misericordioso, Ele é todo poderoso. O Senhor, que é maior que qualquer outro, não depende do seu povo para glorificar o seu nome. Você crendo ou não, Ele vai ser Deus. Você contribuindo para missões ou não, o Evangelho vai chegar onde precisa chegar. Deus te chamando para servi-lo e você dizendo sim ou não, Deus vai fazer a obra dele acontecer. Ou Ele levanta outro, ou Ele faz com as suas próprias mãos.
Você sendo fiel ou não, Deus vai cumprir o seu plano e o seu projeto. Você tem o privilégio e a oportunidade de ser parte do que Deus está fazendo e ser parte da glorificação do nome do Senhor. Eu queria que nós orássemos nesse momento. Se você puder abaixar a sua cabeça, para que a gente tivesse um tempo de oração. Ore por um minuto nesse momento. Talvez você estava aqui com esse orgulho espiritual, achando que você é muito bom, que você é merecedor, que apesar das suas lutas você está aqui glorificando a Deus, você está sendo fiel e Deus precisa ser fiel a você. Não, meu irmão. Esse é o momento que você pede perdão ao Senhor. Esse é o momento que você diz: Senhor, o Senhor não precisa de mim, sou eu que preciso de Ti. Esse é o momento que você se quebranta diante do Senhor. Esse é o momento que você se entrega diante do Senhor. Esse é o momento que você se coloca diante da grandeza desse Deus Todo-Poderoso e suplica pelas misericórdias do Senhor. Assim como Deus teve misericórdia daqueles filisteus, o Senhor está de braços abertos. Os braços da misericórdia do Senhor estão abertos para você que está precisando de algo, está precisando do socorro do Senhor. O Senhor é misericordioso. Não confunda o fato de Deus não fazer as coisas no seu tempo, mas no tempo dele, como se Deus tivesse perdido essa guerra, como se fosse o fim da sua história, como se não tivesse solução para essa situação que você está enfrentando. Deus é poderoso para glorificar o nome dele na sua vida. Não perca essa fé. Pelo contrário, se mantenha firme, resista ao diabo que tenta minar essa fé do seu coração. O Senhor é maior do que qualquer outro. Ele pode todas as coisas. Aparentes derrotas não significa que o Senhor perdeu. Se você está aqui nessa manhã e ainda não entregou a sua vida completamente a esse Deus verdadeiro, e você quer se render a Ele, esse momento de você orar, uma oração especial, uma oração talvez que você nunca fez na sua vida, não é mais uma reza, não é mais uma oração, é a oração. Esse Deus de Israel, esse Deus Jesus, o Deus verdadeiro, o Deus Yahvé, Ele está aqui nesse lugar ouvindo você. Ele é Espírito, Ele é infinito, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está aqui te ouvindo. Então você pode orar agora: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço que eu preciso de Ti, perdoa os meus pecados até aqui, perdoa a minha vida. Eu quero crer que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, não porque mandaram matar, mas porque isso era um projeto do Senhor, para me perdoar. Eu quero crer nisso nessa manhã. Faça a sua oração ao Senhor, entregue a sua vida a Jesus. Você que está nos visitando hoje, você recebeu uma ficha, você pode escrever aí, pega uma caneta no banco da sua frente, depois desse culto, escreve: eu entreguei minha vida a Cristo. Hoje eu coloco totalmente a minha confiança no sacrifício de Jesus. Eu me entreguei a Jesus Cristo nessa manhã. E a gente vai acompanhar você, a gente quer te ajudar nesse processo. E você que é servo de Deus já, você que serve o Senhor Jesus, você é minha irmã, você é meu irmão, você que está aqui nessa manhã, quero que você saia daqui com a sua cabeça erguida, com a sua cabeça levantada, porque espiritualmente nós somos mais do que vencedores. Você serve a esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que não depende de nada nem de ninguém para glorificar o seu nome. Meu Deus, alguns estão aqui feridos, outros estão aqui quebrados, outros estão aqui abatidos, outros estão aqui com a fé pequenininha, Senhor. Mas nessa manhã eu quero pedir ao Senhor: fortaleça a fé daqueles que precisam ser fortalecida, que eles creiam na grandeza do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão aqui, Senhor, abatidos, quebrados, animados, como os israelitas, porque estão perdendo algumas batalhas, que eles saiam aqui com a sua esperança renovada, sabendo que a grande guerra já foi vencida,
que o nosso inimigo, o diabo, já foi vencido na cruz do Calvário, e que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e o Senhor está glorificando o seu nome no mundo, e isso envolve glorificar o seu nome, ó Pai, nas nossas vidas, e isso é alegria e é consolo para nós. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse domingo. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Que Jesus te abençoe.